cada canto de Minas, Deus está levantando vozes que antes estavam caladas. Durante toda essa campanha, percorremos estradas, cruzamos paisagens e chegamos a lugares onde o Evangelho tem sido abrigo, resposta e recomeço. Passamos por Ribeirão das Neves, Cristais, Maria da Fé, Minduri, Fruto de Leite e Calixto. Em cada cidade ouvimos histórias reais, fortes, de vidas transformadas pelo amor, pelo acolhimento e pela fé. Essa é a essência da campanha Fale Não Se Cale. Dar voz a quem já pensou em desistir. Mostrar que há esperança, mesmo em meio à dor. E que quando a igreja escolhe ouvir, Deus faz milagres. Neste vídeo especial você vai relembrar os testemunhos mais impactantes dessa jornada. Gente como eu e você que teve sua vida marcada por um encontro com Jesus e decidiu não se calar. O ano de 2024 foi um ano muito difícil para a família do pastor Renato. No mês de maio, ele foi surpreendido com a notícia de que o filho tinha sofrido uma tentativa de assassinato que infelizmente ocorreu. O filho dele veio a falecer. Perder um filho é como perder uma parte de si. Eu conheço bastante da parte de fisioterapia. Uma pessoa, quando perde um membro, ela não é mais a mesma coisa. Ela não pode ser a mesma coisa. Ela não tem mais os braços. Ela vai mexer só com esse daqui não vai mexer. E eu sou assim. Mas não deixei de amar minha esposa, amar meus filhos e principalmente amar Deus. Não deixei. E graças a Deus ainda que eu tenho aquelas crianças ali, ó. É que quando eu tô triste, eu ligo pra minha nora e falo pra ela assim, ó, meu coração tá pesado, ela não sabe disso. Aí ela bota as coisas pra falar comigo. É o que me sustenta. Aí eu falo com eles, brinco, vou aqui, daqui. E não são meus netos, né? São meus netos do coração, que é filho do Gabriel, que é meu filho também, que Deus me deu. E quando eu estava no pior momento, ele ligou do nada e falou assim, vovô, sai da barriga da baleia, vovô. Está na hora do senhor sair da barriga da baleia. Irmão, é muito difícil. Agora vamos conhecer a história emocionante de Renan, Caiane e Maria Alice. Uma história linda do poder de Deus curando e transformando. Quando eu conheci o Renan e a irmã Caiane, foi algo assim extraordinário que aconteceu comigo também. Porque eu consegui aproximar dele. E eu já tenho assim, uma qualidade específica como pastor, porque eu gosto do ministério de visitação para visitar qualquer pessoa que vem à igreja. Quer ser dos irmãos, quer ser de outra pessoa que seja visitante. Então isso foi bom porque eu pude, nessa caminhada, criar um vínculo com ele. Maria Alice nasceu, até então os pré-natais estavam todos normais. Ela nasceu, a gente estava esperando sair do hospital no outro dia a pediatra passou, escutou o coração e falou que ela estava com sopro no coração. Eu lembro que ela até falou assim, você está ouvindo? Está bem mais forte, bem maior do que da outra criança, aquela que eu tinha te mostrado, porque estavam os internos, né, de medicina. E daí ela falou assim, mãe, eu não vou te liberar, nem você nem a neném, porque sua filha tem um probleminha no coração. O momento mais difícil para mim é que ela, com poucos dias, ela ficava roxinha, porque ela respirava muito rápido. Eu não dormia.
Eu ficava o tempo inteiro no celular, cronometrando quantas vezes ela respirava por minuto. Aí eu ligava para a Renan e mostrava a fotinha dela roxa. Era nessa hora que eu buscava cada vez mais a Deus, pedindo pela saúde de Maria Alice. Eu fui na consulta com ela e aí foi que eu fui perceber o que ela tinha. Ela tinha 2 agorreiros, né, que chama, 2 furinhos no coração, fazendo que as 2 câmeras, o sangue passasse de uma câmera para a outra. E esse daí, como nos estudos a gente vê que essa doença, a pessoa pode, com o tempo, esses furinhos, assim falando, né, no popular, esses furinhos possam se fechar. E aí, com certa idade, se esses furinhos não se fecham, aí ela tinha que passar por uma cirurgia no coração. Mas aí foi muita oração e tudo. E aí, com 3 meses, um furinho fechou e ficou... Ela tinha 2, não era só um. Tem criança que nasce só, ela tinha 2. As crianças que nascem só com um, elas só acompanham tudo. Aí, a Maria Alice, com 3 meses, a gente voltou lá, fez outro exame e fechou. Aí até a médica disse, vamos, que era quase um milagre, porque geralmente fecha lá para os 10, 1 ano de idade. E hoje ela está aqui, ó, feliz. E dentre as coisas boas que aconteceram, foi a chegada da Suelen. Nós a conhecemos primeiro através dos avós, né, da sua filha, da Helena, e depois ela veio morar aqui no bairro. E eu lembro que certo dia a irmã Kelly disse assim, Suelen queria muito vir na igreja, mas ela está muito vergonhosa por causa das tatuagens dela, por causa do estilo dela. E eu lembro que eu falei assim, poxa, pode vir, nós estamos aqui para acolher as pessoas. Eu conheci a palavra quando eu era criança ainda, né? E eu tive um contato muito forte com Deus no momento, porém eu não consegui me manter, né? Porque a minha família era muito disfuncional. Eu sofri muitos abusos dentro de casa, fora de casa, de familiares, de gente estranha, e eu cresci com muita dificuldade para lidar com as minhas emoções. Eu tinha depressão, sofria de ansiedade. Eu era uma pessoa que eu chorava todo dia na minha vida. E aí eu, com 14 anos, conheci as drogas, né? E aí foi uma atrás da outra. Eu experimentava de tudo e cada vez ia me afundando mais. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu vim aqui na Igreja Batista e a palavra falou comigo profundamente. A palavra me abraçou, sabe? E uma coisa que eu, quando contei para minha mãe, depois de um tempo que eu estava vindo aqui, que eu decidi, eu falei, não, eu vou aceitar Jesus novamente, e dentro do meu coração Ele é o meu Senhor, é a minha vida. Nesse momento, quando eu falei com a minha mãe falou assim para mim, falou que uma semana antes ela tinha orado e falado, Senhor, a Suelen, ela é o meu Lázaro, porque ela já está morta. Então eu vou retirar a pedra, mas o Senhor pode chamar o nome dela, porque eu só posso ir até aqui. A minha filha, ela não, sabe, ela não existe mais. E foi nesse momento que Jesus, eu não consigo explicar em palavras o que aconteceu, sabe? Mas eu, num momento, estava mal e de repente ficou tudo tranquilo, sabe? Entre tantos testemunhos e vidas alcançadas pelos missionários Renato e Marilda, uma história em especial nos mostra o quão transformadora é a mensagem do Evangelho. A história de um homem que saiu do vício e do mundo do crime para viver um novo chamado. Eu fui criado no mundo do cristianismo, né? E aos 12 anos eu fiquei sabendo que eu era filho adotivo, que ninguém tinha falado para mim. E aquilo veio para minha cabeça e eu comecei a beber com 12 anos. Aos 13 anos eu usei maconha.
Aos 14 anos, usei cocaína. Aos 19 anos, eu comecei no crack. E a minha vida aqui em Minduri era uma vida totalmente conturbada, uma vida atrapalhada. Vivia em maldição, drogando as pessoas, vendendo droga. Eu era um homem briguento, eu era um homem muito difícil na cidade de Minduri. Todo mundo aqui tinha medo de mim na época que eu usava droga. E as pessoas não me respeitavam, as pessoas não me conheciam como um homem, como um ser humano. E quando eu conheci o pastor Renato e a Marilda, foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu estava no fundo do poço, usando droga, queria suicidar uma época. E no dia 12 de novembro de 2014, eu conheci o pessoal do Rio de Janeiro fazendo evangelismo aqui em Minduri. E o pessoal conversaram comigo, se abriram comigo, falou para mim sobre o plano de salvação. E daquele momento eu acreditei que eu poderia mudar de vida. E ele falou para mim assim, se você quer ajuda, eu falei, eu quero ajuda sim. Estou precisando de ajuda, quero sair dessa vida. E nesse exato momento, o pastor Renato, eu encontrei com o pastor Renato na rua, e ele me deu o maior apoio na minha vida, disse para mim, eu vou te ajudar, Rogério, eu vou te ajudar. Na época chamava Pesão, eu vou te dar apoio, eu vou te ajudar. A minha vida, depois que eu cheguei a vir para Jesus Cristo, é outra vida, é outro patamar de vida, graças a Deus. Sou casado hoje, bem casado, graças a Deus, com a minha esposa, amo minha esposa. Tenho meus pais na fé, que eu amo eles muito também, em nome de Jesus Cristo, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Eu agradeço a Deus. Mas eu estava no fundo do poço, no fundo do poço. Jesus Cristo olhou para mim e falou, você vai ser colhido. A cidade de Cristais, ela enfrenta um desafio de entra ano e sai ano, que é o mesmo problema, as questões emocionais da cidade. Durante anos, um adolescente viveu enclausurado, não em uma prisão de ferro, mas em um quarto, um universo criado por telas, jogos e redes. O tempo foi passando e ele esqueceu da vida real. Eu nunca consegui conversar muito com as pessoas, então assim, meio que até mesmo no trabalho, para começar a vir dentro da igreja, foi uma pessoa que, assim, que começou a me espalhar o evangelho, que foi pela insistência dela de eu vir para cá. Para eu não ter muito esse convívio com as pessoas, eu não me sentia muito confortável de ficar conversando com as pessoas, de conseguir ir conversar mais abertamente. Então, assim, pelo esse convívio que eu nunca tive desde pequeno, foi bem complicado para mim. Então, a única maneira que eu conseguia conversar com as pessoas era meio que através de jogos, com um pseudônimo diferente, como não sendo eu. Por causa dessa timidez, eu não conseguia me sentir à vontade no meio de pessoas com mais de 2, 3 pessoas. E isso por causa disso, me prejudicava muito. Eu estava tão desesperado que no meio da cama eu comecei a desesperar, tudo mais, chorar e pedir libertação por tudo que eu estava sofrendo. E sem perceber, Deus escutou aquelas preces e mandou uma pessoa para me mostrar o evangelho. Agora quero contar para vocês o testemunho de um irmão que não quis se identificar por motivo do assunto ser muito sensível, ser assunto de suicídio. E ele estava disposto em todo momento a tirar a sua vida, abre o seu coração, fala de uma carta e apresenta uma carta já para a sua família, que ele já tinha deixado a carta pronta, ele mostra a carta para a gente, despedindo da família. E nós clamamos pela vida daquele rapaz. Ele abre o seu coração, aceita Jesus aqui, já era aproximando as 2 horas da manhã, e ele vai contar das mágoas, da tristeza com as pessoas e também algo que ele se perguntava do próprio Deus. Por que Deus fez algo com ele e ele sofria tanto? Eu queria tirar minha vida. Eu tinha deixado na carta, deixando para minha família que eu estava aguentando mais, estava tentando desistir da vida. Aí o pastor
O Ronaldo me chamou para me conversar, ele contou, contei tudo para ele o que estava acontecendo. Ele me ajudou, os meninos radicais me ajudou também. Se não fosse por isso, o Ronaldo estaria, não sei o que estaria acontecido. Aí eu comecei a conversar com ele, aí ele pegou e falou assim, não, vou aí conversar, pode? Falou umas 3 a 4 vezes por dia. Aí eu falei, não, pode vir. Aí foi ele, foi as meninas. Eu fui lá, ele orou pra mim, conversou. Eu comecei a vir na igreja, depois eu desisti de novo. Aí, porque se a gente não pensar só nós, a gente só faz essa loucura. Mas o pastor me ajudou, comecei a caminhar um pouco. Foi uma bênção. Agora a gente vai contar um pouquinho do testemunho da nossa querida irmãzinha Maristela, mais conhecida carinhosamente por Nina. A Nina é uma super mãe, uma jovem, mãe de 3 filhos. E ela vem lutando com muita dificuldade para poder estar criando seus filhos, para que nada venha faltar a eles. Conheci o Projeto dos Radicais através da Igreja Batista de Calixto, que no momento assim da minha vida que, entre vários acontecimentos difíceis que aconteceu na minha vida, sobre os meus 3 filhos estavam passando num momento muito difícil, os 3 doentes, assim, eu também passei por um momento difícil, muito, muito mesmo difícil na minha vida, que vendo meus 3 filhos doentes, eu doente também, e sem nenhuma perspectiva de nada além do que aquilo que eu queria para minha vida. Um episódio que aconteceu, que me motivou bem mais eu no meio desses acontecimentos, meus filhos chegaram para mim e perguntando para mim se a gente não tinha coisas para comer, e a igreja chegou com a ajuda da Nandinha também, foi bastante importante para mim nesse momento difícil que eu passei, que muito complicado para mim ver os meus filhos chorando, sentindo falta e a igreja assim acolheu demais a gente nesse momento. Aí veio os radicais, chegou, que foi eu sempre, nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus, para Deus colocar na minha vida pessoas que me tirassem essa tristeza, que eu carrego há anos dentro de mim. Graças a Deus eu vejo que Deus nunca me abandonou, Ele sempre estava comigo, mesmo nas horas difíceis que eu achava que Ele não estava do meu lado, Ele estava do meu lado. A campanha Fale Não Se Cale não termina aqui. Ela continua em cada igreja que escolhe ouvir, em cada pessoa que estende a mão, em cada oração feita com fé. Ainda há muitas vozes esperando ser ouvidas, muitas vidas esperando por recomeços. Você pode ser essa voz, você pode ser essa oração. Ore, doe e contribua. Continue sendo parte do que Deus está fazendo em Minas Gerais e além. Fale!